Sabe, eu estava lendo só um esquentar aqui, né? Amém? Um cover. Eu estava lendo Isaías. Isaías é muito rico, né? A palavra de Isaías, porque ele fala, aponta, Isaías quase toda aponta para Jesus, né? É tremendo. E Isaías, ele fala a respeito do povo de Israel, que Deus ia transformar as espadas de Israel em arado. Às vezes a linguagem de Deus é para aquele tempo, né? Às vezes para hoje a gente fica meio confuso, né? Transformar uma espada em arado, mas se a gente voltar lá, né, no medieval lá, né? A gente vai ver que transformar a espada em arado, quer dizer, ao invés de você ferir, em vez de você matar, em vez de você prejudicar uma pessoa, agora você vai plantar. Tem tudo a ver com Jesus, não é verdade? Porque nós, sem Jesus, nós éramos como espada. Machucava muita gente, fazia muita coisa errada, destruía muita gente, machucava mesmo muita gente em todos os sentidos, principalmente na área emocional, não é verdade? Então nós éramos como uma espada, mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele transformou a gente num arado. Então, diz para o teu irmão, você é um arado de Deus, sem ter vergonha, hein? Você é um arado de Deus, amém? Por que você é um arado de Deus, né? Porque Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que dê muitos frutos. Então, é arado. Que você seja um arado de Deus mesmo, amém? Prepara, né, as pessoas para receber a semente, a palavra, amém? E ele fala também assim, né, que nesse mesmo texto de Isaías, ele fala assim, também vou transformar a lança de vocês em foice, quer dizer, colheita, amém? Você vê que a linguagem de Deus, ela é tremenda, mas como ele fala muito daquela época, né, então, usava muito isso, né? Hoje tem tratores aí, né, até tecnologia, não precisa nem de motorista, né, colhe tudo, né, amém? Então transforma a espada em arado e transforma, né, as lanças, amém? Essas lanças em foices para ceifar, para colher essas pessoas. Tem tudo a ver com o Evangelho, tem ou não tem? Que texto maravilhoso, eu fiquei assim impressionado quando Deus me abriu esse texto. Sabe, é gostoso quando Deus abre o texto, né? E aí firma no coração, né? E é exatamente isso. Então nós temos que entender, se nós somos arado, se nós vamos plantar, preparar terras, né? Preparar corações, e nós vamos colher vidas, talvez não seja você vai plantar, né, no coração de uma pessoa, o Evangelho de Cristo, amém? Mas pode ser que outros que vão colher, né? Outras vidas vão colher esse que você plantou, não importa. Então, na visão de Satanás, na visão do diabo, não é verdade? Ele sabe que você foi capacitado para ser um plantador de semente, um preparador de terra, né? E um ceifeiro, quer dizer, ceifar vidas para Jesus, trazer vidas para Jesus. Então você acha assim, pensa bem, sabe, as coisas terrenas, as coisas naturais, essas analogia que muitas vezes Jesus coloca na Bíblia, para você ter uma ideia, ele coloca exatamente para fazer uma comparação com o mundo espiritual, entende? Então, o que acontece? Se você, Satanás olha para você, convertido, sabe que você daqui para frente, você pode ser um arado de Deus, você já é um arado de Deus, não é verdade? Sabe que você pode colher uma vida para Jesus. Isso é que vai destruir o reino de Satanás. Então, ele vai fazer de tudo para você não ser o arado. Ele vai fazer de tudo para você não ceifar ninguém, para você não colher ninguém para Jesus. Amém? Ele é opositor, ele vai lutar contra, né? Todo mundo que tem reino, a gente pode ver, como eu falei, natural,
os reis, né, se juntavam com reis para brigar com reis. Hoje é assim, governo se junta com governo, país com outro país para guerrear com outros países, né? Está desse jeito. Então, no mundo espiritual, não vai ser diferente. Ele não é diferente. Ele sabe que você já é, né, é perigo para ele. Ele sabe que você vai dar problema para ele. Ele sabe que você vai desfalcar o reino dele, trazendo vida para Jesus. E você acha que ele é bobo? Você acha que ele vai chorar? Você acha que ele vai ficar lamentando? Não, não, não. Ele põe para quebrar mesmo. Entende? Ele põe para quebrar mesmo. Ele não vai entregar fácil uma vida, deixar você levar uma vida para Jesus com tanta facilidade, não. É assim que ele pensa. Por que ele pensa assim? Porque ele fala, quanto mais vida convertida, menos pecado, né? E é menos pecado mesmo. Porque Jesus já perdoou todos os pecados, e a pessoa começa a tentar viver uma vida santa, então ele vai, né, menos gente servindo o capacete, o capeta, né? Amém? O diabo, as trevas. Então, ele não vai dar moleza. Amém? Então, nós precisamos alinhar a nossa vida. Tem que alinhar, irmão. Tem que alinhar. Ou você não precisa alinhar? Todos nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Não importa, né, qual o grau, né, ou termômetro em que você se encontra diante de Deus. Deus quer sempre melhorar a nossa vida. Deus, Ele quer que realmente nós vivamos aquilo que Ele fala em Apocalipse. Quem está sujo, se suja mais. Não é o nosso caso, eu creio. Mas quem está limpo, se limpe mais. Vamos ficar com essa, amém? Né, o versículo B, né? O A deixa para lá, que esse já foi, não é mais o nosso caso. Vamos ficar com o B, né? Então, quem está limpo, se limpe mais. Então vai ter que tomar banho, vai ter que, você está sujo ainda, volta lá, toma banho de novo, né? Não é verdade? Ainda está sujo, volta lá, toma banho de novo. Ainda você não está maduro na palavra, volta lá para a palavra, vai estudar a palavra, vai viver a palavra. Entende? Nós precisamos, sabe, entender, né, de uma vez por toda, o mundo espiritual é um mundo invisível, é difícil tratar com coisas que você não vê. Você não vê, você não está conseguindo enxergar. E ainda vai tratar com um ser espiritual maligno e muito sábio, perto da mentalidade do homem carnal, né? Você só vence o diabo porque tem o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vence, ele convence você, tanto que o mundo está perdido, porque não conhece o Espírito Santo, então vai fazendo o que quer fazer, e acha que está certo, e está tudo bem, e não tem problema, e Deus é bonzinho, quando chegar lá a gente resolve, né? Mas não é assim, é uma luta, o diabo não dá moleza, meu irmão. Bom, pelo menos eu posso dizer isso por experiência. Eu acho que você não é diferente também. Principalmente quem está à frente de batalha, como pastores, né? Ou um ministério, sei lá, você sempre tem batalha. E até as ovelhas também têm batalha. O diabo não vai dar moleza para a igreja, nunca deu e nunca vai dar, e muito menos agora que está acabando o tempo dele. Amém? Está acabando o tempo dele. E entenda de uma vez por toda, tudo está no controle da mão de Deus. Sabe, é que a gente é muito bobinho. Aperta o negócio, você já fica com medo. Aperta o negócio, você já acha que, né, aí agora, o que eu vou fazer? E o que vai acontecer com meus filhos? E o que vai acontecer com Ubatuba? O que vai acontecer com o Brasil? Irmão, Deus fala bem claro, Ele usa às vezes expressão, a linguagem de Deus é tremenda. Ele fala, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Presta atenção, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Amém? Ele sabe. Então, sabe, Deus te fala assim, Ele fala assim, não cai uma folha de uma árvore que Ele não saiba. Uma folha, irmão.
que ela teve uma importância, ela ajudou aquela árvore, mas depois ela seca, ela morre, e ele fala que não cai ali, sabe, sem que ele não saiba. Agora presta atenção, se ele sabe do fio de cabelo, se ele sabe da planta, da folha que caiu, será que ele não sabe da igreja? Será que ele não conhece a igreja, a noiva? Será que ele não cuida da noiva? Será que ele não está nem aí com a noiva? Não é governo que vai resolver o teu problema. Seria bom se a gente tivesse talvez conquistado alguma coisa, mas isso não é. Nós não estamos nesse clima, irmão. Amém? Fizemos a nossa parte. Entenda uma coisa, ninguém pode salvar você agora nem depois. Mas o Deus que você serve salva agora e salva depois. Entende? Salva agora, porque o sangue de Cristo já comprou a tua vida. Agora você tem que temer a Deus, seguir a palavra e entrar na glória de Deus. Pode vir o governo que vier. Às vezes a gente fica preocupado, né, por causa de situações governamentais em todo o planeta Terra, em todos os países. Não é verdade? Mas e se é de Deus? E se é de Deus? Passarão os céus e a terra, minhas palavras, elas não passarão. Amém? E se é de Deus? Você está brigando com Deus? Tudo bem, você pedir, você pede. Você agradecer, você agradece. Pedir misericórdia, você pede. Mas e se é de Deus? O próprio Jesus falou a mesma coisa. Jesus disse assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O que você pensa de Jesus nesse momento? Se eu parasse aí, até esse versículo, põe um ponto final. Agora pensa, Jesus teve coragem de falar isso para o Pai? Se possível, afasta de mim esse cálice. Pensa bem. Você vai, para pensar. Parece que Jesus está desistindo de mim. Parece que Jesus está desistindo do plano de Deus. Parece que Jesus não está mais aí com a humanidade, porque Ele está pedindo lá para o Pai: olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Ele fala: mas todavia seja feita a tua vontade. Mas tenta entender esse texto. Veja o amor de Jesus pelas nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, que se um ímpio pegar a Bíblia, para você ter uma ideia, e olhar esse texto, ele fica louco. Porque Deus olhou Jesus, não viu formosura nenhuma, esmagaram Jesus, e Deus se alegrou em moer Jesus. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. O problema é que nós somos muito carnal. A gente só pensa em situações que vai acontecer isso. Vai acontecer só se Deus permitir, irmão. Sabe, no começo da igreja, botava crente na tocha. Não tem querosene hoje? Põe aquele crente ali, o José aí, ó. Vamos pendurar ele aqui e mete fogo nele. Assustador, né? Não é assustador? É assustador. Mas olha, veja bem. Não foi Elias que foi lá confrontar os 450 profetas de Baal? Ué, cadê o temor, o medo dele? Cadê ele? 450 profetas, o cara está sozinho, o homem está sozinho. E ele vai lá naquela unção, cheio do Espírito Santo, e enfrenta e mata aqueles profetas. E daqui a pouco está com medo de Jezabel. Entenda, irmão, na unção do Espírito Santo, pode botar eu na tocha de fogo, pode botar onde quiser. Se eu tiver no Espírito Santo, eu vou suportar, eu vou aguentar, eu vou ficar firme. Amém? Isso é bom. Mas nós temos que manter santidade. Tem que manter fidelidade. Tem que amadurecer, crescer. Para não apanhar do diabo, para não tomar prejuízo do diabo, para o diabo não deixar você no canto, e se possível até de você não ganhar nem mais a salvação, perder a salvação, porque pode até blasfemar.
Então, sabe, nós precisamos entender, quando fala de maturidade, a Bíblia, às vezes não é só o conhecimento, mas, sabe, é você ter fé naquilo que você está conhecendo. O que adianta você conhecer, mas você não tem fé naquilo que você está conhecendo? Então você tem que estar preparado para qualquer coisa. Com Jesus, sem conversa. Eu pulo muralhas. Eu venço batalhas. Com Jesus eu morro e ressuscito dentre os mortos. Essa é a realidade bíblica. Mas basta a gente abrir o nosso armário, se não tiver alguma coisa para comer, já ai. Meu Deus, até quando, ô geração incrédula, que eu ainda vou ter que ensinar vocês? Isso é para mim e para você. Até quando você vai ficar, quando vem uma pressão sobre a sua vida, você já vai ficar no cantinho chorando, murmurando, reclamando, com medo, não consegue nem sair do lugar de tanto medo. Até quando? Precisa amadurecer, precisa entender quem é o teu Deus. Paulo entendia bem quem era o Deus dele, que é o mesmo nosso, porque Paulo tende por grande gozo por passares por provação. Isso fala Tiago. Mas Paulo fala assim: eu tenho prazer nas injúrias, nas perseguições. Eu falei, você está doido, rapaz? Você está precisando de um psiquiatra. Eu vou te dar um endereço de um psiquiatra, porque você é masoquista. Não, Paulo sabe que na fraqueza dele, na hora da luta, na hora da perseguição, o que ele ia ver? A glória de Deus. A gente quer ver a glória de Deus, mas não quer levar a chibatada. Quer ver a glória de Deus, mas não quer ser provado. Quer ver a glória de Deus, mas não quer fazer nada. Quer ver a glória de Deus, mas não quer se santificar. Não vai ver a glória de Deus. Então Paulo, ele não é um louco. Paulo não é um cara retardado. Paulo não é um cara, sabe, que está fora do seu juízo, do seu psique. Não, Paulo, ele sabe o que está falando, porque ele está dizendo que todas as vezes que eu sou perseguido, todas as vezes que eu sou injuriado, eu me alegro, porque eu sei que vai manifestar a glória do Senhor. Como ele mesmo falou, que considero tudo como esterco, porque a minha primazia é Cristo, é Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso. Eu creio que Deus dá uma sacudida em mim aqui, em você também. Amém? Confia no Senhor, irmão. Deus está olhando para a noiva e Ele quer ver isso. Você confiando. Quando está tudo bem, é fácil, né? E às vezes até quando está tudo bem, nem está aí com Deus. Porque Israel fazia isso muitas vezes. Estava bem, aí abandonava Deus. Aí quando estava ruim, voltava para Deus. Aí daqui a pouco ficava aquele vai e volta, né? Parece que a igreja é assim. Nós somos assim. Mas a gente precisa tomar posição. Amém? Você tem que ter verdadeiramente esse entendimento de quem é o Deus que você serve, que sabe quantos fios de cabelo está na sua cabeça, e quando cai uma folha de uma árvore, Ele viu, Ele sabe. Amém? Você tem que entender isso, senão vai ficar difícil. Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre que o diabo não dá moleza. O diabo, ele é perverso, insistente, marrudo, tinhoso. Ele é capaz de visitar eu hoje lá, tanto que eu estou falando dele, né? Ele fala assim, cara está acabando comigo aí, né? Não, só Jesus pode acabar com ele, irmão. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa. Abre em Jó. Lá em Jó, eu creio que você já conhece, né? Porque todo mundo gosta, né, de ver Jó. E Jó tem profundidade ali muito grande, e muitas vezes a gente não entende, mas essa é uma situação bem comum e fácil de entendimento. Para nós sabemos que o diabo, ele não dá moleza. Ele não dá moleza, ele sempre vai pelejar contra nossas vidas. Jó no capítulo 1, certo? Versículos 6 e 7. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7.
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí você vê que o diabo não dá moleza, não para de trabalhar. Ele não estava trabalhando só num distrito, ele não estava trabalhando só num município, ele não estava trabalhando só num estado, ele não está trabalhando só num país, ele estava rodeando a terra. Ele não dá moleza, o bicho trabalha, trabalhador, e bom no que faz, hein? Maldade, ele é muito bom. Mas isso a gente tem que, dizer, não, isso ele é bom para fazer maldade. É bom, é cruel, é bom. Quando ele quer fazer, ele arma mesmo para cima dos crentes, porque para os outros não precisa armar, porque já está tudo caído, está tudo aí, numa situação difícil, que nós que temos a obrigação e a responsabilidade de buscá-los, amém? Então, mas ele não dá moleza, não. Olha só o que ele respondeu, teve que responder para Deus, Ele não, você vê que ele não foi boca dura com Deus. Ele podia falar para Deus: que interessa você? Não vou responder nada, Não, ele teve que baixar a cabecinha e falar: eu estou aí trabalhando, rodeando a terra, preparando o solo, preparando as pessoas. Então, ele não vai dar moleza para você, amém? Nem para mim. Para testificar essa palavra, abre em 1 Pedro, olha só o que Deus fala em 1 Pedro aqui, o que Pedro fala pelo Espírito Santo. Tiago de 1 Pedro, vamos lá, capítulo 5, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, amém? Isso já é as cartas de Pedro, orientando, a nós mesmos, e naquele tempo eles, que o diabo ele é como um leão. Então já usa a figura do leão, é uma linguagem de Deus. O leão é coisa brava. É difícil escapar de um leão se você estiver no meio da selva e se ele tiver uns 10 dias, 20 dias sem comer. Você não escapa. Escapa? Não escapa. Vai pegar você por mais, Pega o Joaquim com uma facilidade, Por mais que ele corra, O Joaquim, Amém? Corredor ali, nossa. Pega ele, pega qualquer um. Então ele usa essa linguagem do leão, Do leão, fica bramando. É assim que o diabo fica, sabe, bramando na nossa mente, Querendo que a gente se acovarda. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Elias teve medo, a Bíblia deixa claro que Elias teve medo. Medo, isso é natural, irmão. Está na Bíblia. Ele fala que um dos frutos da carne é o medo. Nós temos medo, porque nós temos sentimento, nós temos psique, nós temos emocional. Então a gente tem medo, nós temos mente, começa a formar um monte de coisa na nossa cabeça e fica com medo. Tudo bem, irmão, você pode ter medo, não deveria ter, mas a gente tem medo. Mas não seja covarde, sabe? Medroso, mas não é covarde. O cara foi medroso, estava com medo, mas não foi covarde não, ele enfrentou o negócio. É a mesma coisa quando o pecado bate na tua porta, é o leão batendo na tua porta, rangindo para derrubar você, para quebrar você. Aí você é covarde, ao invés de vencer o pecado, não se entrega para o pecado, covarde.
Por que eu falo que é covarde? Porque Jesus deu o sangue dele pela sua vida. Você não prestava para nada, nem eu. Você e eu era inimigo de Deus. E ainda sendo inimigo de Deus, Ele morre Jesus na cruz para te salvar. Fala a verdade, não é covardia? Então quando você estiver diante do pecado, sabe o que você faz? Eu não posso ser covarde com meu Deus. Eu não vou virar as costas, eu vou vencer esse Golias, eu vou vencer esse leão. Deu para entender? Porque para mim, eu penso, é covardia. Agora, é claro que Deus, Ele é tão inteligente, e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo já tem, bem menos, né? Bem menos. Mas Ele sabe quanto tem, não é verdade? Então Ele sabe se você falhou, ou se você fez voluntário. Ah, como é sensível isso, irmão. Ah, como é perigoso isso, irmão. Uma coisa é você, pá, caiu. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a Bíblia fala em Hebreus, ele deixa claro: se você viver voluntariamente no pecado, não resta mais sacrifício do pecado. E é uma grande expectativa do juízo de Deus sobre a sua vida, porque voluntariamente, quando você não tinha Jesus, você era escravo, então não tinha como escolher, era só trevas. Mas agora você não é mais escravo do pecado, você está livre, porque Jesus pagou o preço derramando o sangue na cruz. Então agora você pode decidir, então é voluntário. Voluntário, voluntariamente. Está ali naquele pecado, e continua no pecado, e continua no pecado, e 10 anos no pecado, no mesmo pecado, e aí o que você acha que é isso? Está voluntário no pecado. Não resta sacrifício mais para o pecado. Não tem jeito. Isso é palavra, sã doutrina. Nós temos que entender isso. Não seja covarde com Jesus, irmão, por favor. Não faça isso com Jesus. Ele deu a vida dele daquele jeito que você vê em Isaías, como Deus viu, para salvar você, irmão. Sabe aquela expressão bem popular? Pô, ajudei tanto essa pessoa. Se aconteceu isso com você, de você ajudar uma pessoa, mas ajudar mesmo, não é uma vez não, 2, 3, 4 vezes, socorreu ela várias vezes, eu fiz de tudo pelaquela pessoa, depois ela te dá uma punhalada nas costas, você fica irado, você quer matar essa pessoa, de raiva. Se raiva matasse, né, não tinha ninguém, né, não é verdade? Queria matar. Isso é o comum nosso. Agora imagine Jesus olhando para mim, e nós darmos, cada vez que nós estamos dando uma punhalada nas costas de Jesus. Não faça isso. Procura ser santo. Procura, sabe, olhar para Jesus, lembrar do que Ele fez por você, lembrar de que você não era nada, e agora você é filho, irmão de Cristo. Você está traindo o teu irmão, não é nem né, longe, teu irmão. Amém? Deus é tremendo, irmão. Então, é palavra de doutrina, é palavra de conserto, é palavra de arrependimento. Essa é a palavra. E não adianta a gente tampar o sol com a peneira, como diz os nordestinos, né? Tampar o sol com a peneira, não adianta. Porque Ele sabe quantos fios de cabelo está na sua cabeça. Amém? Bom, então Ele fala que está rungindo como leão, né? Querendo, né, tragar. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ser sóbrio. Meu irmão,
É outra linguagem. A linguagem ali que quem não vê, sóbrio, quer dizer, eu acho que o ímpio, ele pode dizer assim, se ele abre a Bíblia, aí ele fala assim, está vendo, não posso mais beber. Está vendo, não posso mais beber. Mas já viu uma pessoa embriagada? Misericórdia. Você já viu uma pessoa embriagada? Ou você já foi, você já bebeu? Eu já bebi muito, bati 6 automóveis. 2 eu quase morri. 6 automóveis. Perdi 2, 0 quilômetro. Pra você ter uma ideia. Por causa do alcoolismo. Eu não estava sóbrio. Tanto que eu não estava nem sóbrio, que na hora que eu saí, ainda né, saí vivo, mas tudo arrebentado. A polícia já tinha chegado, eu já enfiei a mão na carteira, tirei o dinheiro. Em vez de dar o documento, eu dei o dinheiro para a polícia. Então, totalmente sóbrio, né, bêbado, né, embriagado. E ali ele está falando, seja sóbrio. Irmão, só tem um jeito de ser sóbrio. Você precisa conhecer a palavra. Mas não é só conhecer a palavra, irmão. Não é só conhecer a palavra. Mas eu estou tentando conhecer. Não, você tem que acreditar nela. Meu Deus, esse culto não é um culto de fé. É um culto de fé, não é isso que foi lá, colocado lá? É culto de fé. Irmão, não adianta você conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas se você não acredita na palavra, não adianta. Você tem que crer na palavra, que Deus pode fazer. Quando Deus olhar o teu coração e ver que você está crendo, Ele vai fazer. Então nós precisamos ser sóbrios. Ser sóbrio é ter conhecimento da palavra e crer na palavra. Isso é ser sóbrio. Amém? Porque aí não tem como o diabo te enganar. Não tem, porque, né? Aí Satanás, né? Faz das pedras, né? Jesus, Satanás falou, Jesus, faz aí das pedras pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já deu um chega para lá. Já deu um cheque nele, né? Não foi mate ainda, né? Mas lá vai Satanás de novo, persistente. Olha, pula daí, porque Deus dará ordem. Deus não atentará o vosso Deus, né? Já deu outra nele. E depois a terceira, fala, não adorarás, só Deus adorará, só Ele servirá. Homem sóbrio, no conhecimento da palavra e no entendimento da palavra. Amém? Você já percebeu que são muitos, principalmente agora na temporada, né? Tem muito carro aí, não tem? Mas até que não tem muita batida de carro, tem? Não tem, até que não tem. É pouco, pensa bem, é muito pouco o percentual de batida de carro, não falo em desastre, porque aqui nem dá, mas porque a velocidade não dá muito, né? Mas batida de carro, né? Pouca, pelo volume de carro que está na cidade. Mas por quê? Por que é pouco? Interessante, né? Porque o carro é seu, você não quer bater teu carro. Você nunca quer bater o teu carro, ninguém quer bater o seu carro. Mesmo sabendo que está no seguro, vai dar trabalho, tem que chamar a polícia, e fica aqui 3, 4 horas, e depois tem que fazer todo aquele processo para receber o seguro, e não sei o que lá. Então todo mundo cuida do seu carrinho, porque não quer bater em ninguém, não quer que ninguém bata em você. Se você não quer que o diabo bata em você, meu irmão, viva uma vida de santidade. Porque o diabo não pensa como pensa o outro lá do carro, entendeu? Eu não vou bater, porque se eu bater eu tenho prejuízo. O diabo não tem prejuízo, o que vai ter prejuízo é você. Pelo contrário, ele vai arrastar você para o inferno. E se a gente tenha essa percepção, ou esses pensamentos bem ajustados aqui na nossa mente, maduro, a ponto da gente dirigir para tomar conta do nosso carro, você não vai tomar conta da sua vida. Agora eu não estou falando mais de carro, não estou falando da sua vida, a sua vida espiritual, a sua vida eterna. Não estou falando de carro, não estou falando de moto, não estou falando de casa. Estou falando da vida sua eterna com Deus. Tem que cuidar. Não deixa o diabo bater em você, não. Não deixa o diabo te derrubar, não. Então, seja santo. Porque o servo do Senhor, o maligno não toca. Não toca, ele não pode tocar. Não pode tocar em Jó, porque Jó estava em santidade. Teve que chegar lá, que eu não queria ver a cara desse capeta lá, né?
cara dele, aquela cara de que já pensou, você vai, ele se acha, ele e sei que lá, Isaías fala que ele é isso aí, que assustava as nações, e aí ele chega lá, eu posso, Deus, dá licença que eu estou chegando aqui, e eu posso botar um dedinho só lá, deu você entender? Essa é a realidade. Teve que ir lá se encurvar diante de Deus para pedir, para tocar em Jó. Está com medo de quê, irmão? Você tem que ter medo do pecado. Do diabo não, do pecado sim. Você tem que correr do pecado, do diabo você tem que enfrentar. E sabe como você enfrenta o diabo? Vencendo o pecado. Toda vez que você quer vencer o diabo, quer dar um soco nos olhos dele, se é que ele tem zóio, né? Eu estou que nem Elias aqui, meio tirando, né? Depois a Jezabel vem perturbar. Mas tudo bem, eu vou para a luta, né? Vou vencer, vou fazer que nem Elias. Sabe o que Elias fez? Ele não foi covarde. Elias não foi covarde. Sabe o que Elias fez? Ele foi lá para o Monte Sinai, onde Deus se manifestou para Moisés, e foi lá que Deus se manifestou para ele também. Então Jezabel, diante da pressão, o que ele fez? Correu para a presença do papai. É isso, está difícil, irmão? Vai correr para a presença do papai, o Abba Pai. Como é que eu faço para correr, pastor César? Para correr, né? Para a presença de Deus. Santidade. Quer chegar mais próximo? Santidade. Quer chegar mais rápido? Santidade. Amém? Não tem outro jeito. Santidade, você vai chegando cada vez mais próximo do Senhor. Então o que fez Elias? Ele não foi covarde, ele foi sábio. Estava com medo, mas não foi covarde. Foi buscar a presença de Deus no Monte Sinai. E ali então Deus falou com ele: rapaz, está fazendo aí o quê? Espera aí que eu vou fortalecer você de novo. Tu vai ficar bravo de novo, forte. E você ainda tem 3 coisas para me fazer. E aí ele foi e fez. Amém? Irmão, se dependesse de nós para fazer a obra de Deus, nós não faria nada. Nada. É que o Espírito Santo, ele se move em nós. O Espírito Santo fala com nós. O Espírito Santo, ele age em nós. E nós não fazemos nada. Nós somos arado. Nós somos arado. Arado é ferramenta. Você só é uma ferramenta na mão de Deus, mais nada. Entende? Eu digo no sentido de você achar que você é alguma coisa. Sim, você é alguma coisa sim, irmão. Eu acho que é mais do que uma coisa. Você é filho de Deus. Mas você não é nada. Você não tem poder para nada. Você não é autossuficiente. Você não tem condições de nada. Deu você entender? Ele é que faz tudo em todos. Sem Ele nós não fazemos nada. O próprio Jesus falou isso: sem mim nada podeis fazer. Fazer o quê? Você não vai conseguir viver uma vida em santidade se você não deixar eu dirigir a sua vida. Eu tenho que dirigir a sua vida. Chega de você dirigir a sua vida. Você dirigiu a sua vida até agora, não deu certo, está parado, não produz nada. Então agora você para com isso e deixa eu mover você, porque os meus filhos são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala isso. Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas a gente não quer perder sabe aquela segurança de que eu estou no controle de tudo. Não é o capeta, né? É o capeta, né? Já não é nem você, é o capeta. Eu estou no controle de tudo. Já não é nem você, é o capeta já, né? Você está no controle de nada, irmão. Deus te leva hoje, acabou amanhã. A gente vai chorar um pouco lá no túmulo lá e acabou, esse é o assunto. Depois não vê mais nada, acabou, sumiu, desaparece até da mente depois de muitos anos. É impressionante, não somos nada. Então aproveita
Aproveita para, sabe, ainda que você vai, sabe, naquela situação, consegui chamescado, mas entrei no reino do céu, mas não experimentou quase nada. Meu irmão, tem muita coisa para experimentar de Deus, tem muita coisa boa, tem muita coisa assim gloriosa, tem muita coisa assim que você vai sentir-se alegre, feliz, cheio do Espírito Santo. É muito bom se aproximar de Deus, é muito bom ter intimidade com Deus, é muito bom você ver as coisas, Deus fazendo as coisas através das pessoas e de você. Isso é lindo, é maravilhoso, isso traz uma unção muito grande para nós. Por isso que ele até faz uma comparação, né? Não vos embriagueis com vinho. O vinho o cara fica bravo, o vinho o cara fica todo desinibido, né? Ele faz cada coisa, que misericórdia, rapaz, né? Aí Jesus fala assim: não, embriaguei do Espírito Santo, para você fazer o que Elias fez. Para fazer o que Elias fez. Perguntaram a respeito de Jesus, e ele falou assim, que Elias viria, né? O espírito de Elias viria. Até a turma pega isso aí como se fosse uma reencarnação, tem nada a ver. O mesmo espírito que agiu lá em Adão, é o mesmo espírito que agiu em Jesus, é o mesmo espírito que agiu em todos os profetas e em João Batista. Amém? Então é o Espírito Santo que Deus te deu. Irmão, a glória do Senhor mora em você, irmão. O Espírito Santo é a glória de Deus. Porque glória é perfeição. Perfeição. Quando eu falo perfeição, é em tudo. É a glória do Senhor está em você. O que você está fazendo com a glória de Deus? Amém? Vamos terminar aqui. Acho que vai dar para terminar, não sei, né? Glória a Deus. Abre em 1 Coríntios, volta um pouquinho, eu tenho que terminar isso aqui. Falo demais, né? Meu Deus do céu. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. A palavra de Deus fala assim, 12 e o 13. 1 Coríntios capítulo 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Amém? Presta atenção. Ele está dizendo que toda tentação é humana. Sabe, que tirar aqueles pensamentos, né, que vêm do mundo, que o diabo vai aparecer de vermelho com tridente, ou então o diabo vai fazer isso, vai aparecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai ser tentação humana. Aí o que você pensa em tentação humana? Aí tem um bocado de coisa, um dinheiro fácil, ilícito, né? Prostituição, está casado, casada, prostituição, sei lá, aí você for numerar isso aqui, ele não sai daqui hoje, né? Amém? Idolatria, né? Então, enfim, ele fala assim que não vem sobre vós tentação, a não ser tentação humana. Então para com esse negócio de fantasma, sabe, o diabo. Meu irmão, o diabo ele só tem uma coisa, a única arma que o diabo tem é a influência. É a única arma que Satanás tem, é a influência. Foi a arma que ele usou no jardim do Éden. Ele influenciou a mulher e deixou o planeta Terra desse jeito, desgraçado. Desgraçado. Maldito é a terra por tua causa, Adão. Isso foi Deus que amaldiçoou, mas por causa do pecado. Entende?
Então, ele sabe, ele está dizendo aqui, ó, não vem sobre vós tentação, a não ser tentação humana, mas fiel é Deus que não te deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Pega esse texto agora, reduz ele e põe numa situação só. Ó Satanás, demônio, Satanás, o que você quiser falar na hora que você estiver na luta. Está aqui, ó. Vou falar que nem Jesus, vou abrir a Bíblia para você. Você é teimoso, acho que você não aprendeu ainda. Está aqui, ó, na Bíblia. Está vendo? Ó? Não vem a não ser tentação humana. E Deus está falando assim, que fiel é Deus, o meu Pai, que não deixará eu ser tentado mais do que poder suportar. Eu não sei qual é o teu nome, esse demônio que está me tentando, mas eu creio na palavra. Então, se eu creio na palavra, é a palavra. Ele diz que não vem, então você não é mais forte do que eu. Se você bateu na minha porta, você vai embora. Se você bateu na minha porta, fez armadilha para mim, vou desarmar as tuas armadilhas, porque o meu Deus garante a vitória. Ele diz que você não botaria o pé na minha frente, se eu não pudesse tentar. E se você botou, é porque eu vou vencer você. Eu vou vencer. Não tem como vencer. Por quê? Por causa da palavra. A palavra é viva, ela é verdadeira, então eu vou vencer, né? E foi assim que Jesus venceu, pela palavra. Mas só conhecimento não vai adiantar, irmão. Você tem que crer. Amém? Você tem que brigar. Eu vou dar um termômetro para você, que você tem que brigar com o diabo como se um leão fosse comer o teu filho, seu filhinho de 3 anos. Se vira um bicho, né? Capaz de você matar o leão, né? No dente, né? De raiva, né? Aqui você não vai pegar meu filho, não. Eu creio que Jesus luta por nós assim, amém? E por isso que Ele não deixa você ser tentado mais do que você pode suportar. Quem está falando isso? É homens? Não, palavra é a de Deus. Ele garante a tua vitória em qualquer batalha. Amém? Ele garante a tua vitória em qualquer batalha. Você só não vence por falta de fé. Faltou a fé. Faltou a fé. Porque a Bíblia fala, tudo pode aquele que crê. Então as batalhas, ela vem as tentações, agora vem também as provações de Deus. Você pode até estar numa vida em santidade, e vem as provações. Agora não importa, tudo que acontecer, você tem que ter isso na sua mente, pelo amor de Deus. Isso aqui não vai ficar aqui não. Eu falo às vezes assim, ó, escuta bem aí, Satanás. Presta atenção no que eu vou falar, porque parece que você está dando uma de bobo, mas você não é bobo não, né? Então você só vai até onde Deus permitir, me perturbando. Quando Deus mandar você bater em retirada, você vai desaparecer. Você está insistindo muito. E outra coisa, está insistindo muito, vou fazer um jejum. Você está me perturbando muito, vou fazer um jejum, para você ir embora, porque Deus garante a palavra. Você não foi embora ainda? É porque está faltando jejum. Então espera que eu vou fazer um jejum e você vai bater em retirada. A palavra de Deus garantiu a vitória de Jesus. Vai garantir a tua. Garantiu a de Jesus, vai garantir a tua. Se você crê. Então, é necessário isso. Fora disso, não tem como. Aí é derrota em cima de derrota, aí depressão, e aí financeiro desgraçado, e aí aquela situação, eu não vou mais na igreja, estou com raiva do pastor, eu não quero saber de igreja, eu quero saber de mais nada, e a minha situação, minha vida está uma desgraça, tá? Porque você não está alinhado com Deus. Porque todas as vezes que Israel estava alinhado com Deus, triunfou. Nem Golias aguentou, meu irmão. Nem Golias aguentou. Davi foi lá e uma pedrada na cabeça dele. A rocha, né? A pedra de esquina bateu bem na cabeça, né? A pedra de esquina, Jesus bateu bem na cabeça, derrubou Golias. Essa é a realidade bíblica, irmão. Então, não importa o que você está passando, você deveria se importar com o Deus que você serve, honrar o Deus que você serve, porque a vitória é certa, amém?
Então ele fala isso. E aqui no capítulo, né, esse 10:10, né, aí ele fala assim, o 10:10 fala, já falei, né? E aí ele fala de Tiago. Tiago fala isso, né? Eu queria terminar com Tiago. Tiago capítulo 1, um pouquinho para frente. Aguenta aí, não sei se eu estou fora do tempo aí, mas o tempo de Deus é melhor do que o tempo do relógio. Glória a Deus. Então, olha só, Tiago, né? Tiago, ele fala assim, Tiago capítulo 1, 13 a 16, nós já conhecemos bem, mas olha o que ele fala para nós, para completar isso tudo, amém? Tiago 1, 13 a 16, fala assim, Tiago 1, 13 a 16, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pelas suas próprias concupiscências, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Sabe o que não há mudança nem sombra de variação? O que é, irmão? Que não se pode mudar. Não tem mudança, nem sombra de mudança, né? De variação. A Bíblia, a palavra. Ele fala aqui, o dom vem do alto. Quem que veio do alto? Jesus falou em João 6, eu sou o pão que desceu do céu. A palavra, não tem sombra de variação, não tem como. Aqui você vê o que é do diabo e o que é de Deus. Aqui você vê o que é de Deus e que aqui está é de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Se não é de Deus, é dos homens carnais. Entendeu? Por isso é necessário, né, ser vigilante, né, ser sóbrio, é ter conhecimento da palavra e prática da palavra. Não tem como. Amém? Então, e ele fala assim, né, que nós somos, né, claro que o diabo está nesse negócio, como eu falei desde o começo, ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, claro que ele está nesse negócio, né? Então ele vai, mas ele é atraído pelas suas próprias concupiscências. Você acha que o diabo não sabe do que você gosta? Eu digo assim, independente de ser homem ou mulher, seja mulher, seja homem, você acha do que, ele sabe do que você gosta. Se tem alguma coisa que você vence a batalha, sabe aquela coisa que você vence a batalha? Sabe aquela coisa que você tem controle, né? E tem que ter mesmo, mas ele conhece as suas concupiscências. São duas coisas que o diabo sabe e sabe bem. Ele é vítima disso. Ele é vítima do livre-arbítrio, ele é vítima dos desejos. E aí se fala, mas eu não vou sentir mais. Não, se você vacilar, vai. Você vai aprender a ser fiel. Você vai aprender a dominar o seu pecado. Pecado, aqui você não tem domínio. A própria palavra diz assim, que o pecado agora não tem domínio sobre a minha vida. Eu não vou continuar nesse pecado, estou fora, porque a palavra me garante a vitória de eu vencer esse pecado. Então o pecado vai bater na sua porta de novo. Por que o mesmo pecado vai bater na mesma porta de novo? Vai, porque o diabo sabe que você pode escolher. Em qualquer momento da sua vida, desde quando você começa a ter uma consciência, você vai indo, crescendo, sempre você passa a vida inteira escolhendo, e decidindo, escolhendo e decidindo, e o diabo sabe disso, porque ele escolheu ser inimigo de Deus, ele escolheu,
Porque Deus fez ele em formosura, em sabedoria, em inteligência, muito formoso, ainda diz a palavra, você está entendendo? Mas ele escolheu ser inimigo de Deus. Por causa de quê? Porque subiu ao coração dele e ele se achou. Queria ser igual a Deus. Você viu ali? É o desejo e o livre-arbítrio. Está com você, Deus não vai tirar. Desejo, livre-arbítrio. Desejo e livre-arbítrio. Vai bater o desejo. O diabo vai tentar você aonde? Através dos seus desejos, das suas concupiscências. Concupiscência é um desejo mais ardente. Entendeu? E aí então, ele vai tentar ir. E aí se você der bola, se você aceitar, se você não crer, não ter fé na palavra, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer você cair. E quando você cai, você pode até voltar. E deve voltar, mas volta com prejuízo. Davi caiu e ficou com prejuízo muito grande. Amém? Então, irmão, é isso. Palavra de Deus. Toma conta dos seus desejos. Domina o teu desejo. Você tem poder do Espírito Santo para dominar o teu desejo. E diga sempre sim para Deus. Nunca diga não para Deus. Amém? Você esteja sóbrio, conheça a palavra, toma as decisões de acordo com a palavra. Você não vai errar, você vai prosperar. A gente quer prosperar, mas não quer fazer o que Deus manda. Não vai adiantar, não vai prosperar, vai continuar do mesmo jeito. Amém? Então, faça isso, né? Bom, é isso. Que Deus te abençoe. Eu queria que o louvor viesse. E nós vamos orar a Deus, né? Fazer um louvor. Depois fazemos uma oração, assim para Deus, né, nos fazer vigilante, né, vigilante, nós possamos vigiar. Sabe, vigiar é assim, né, o que você está pensando, o que você pensou hoje, né? Teve algum pensamento ruim hoje? Aí você já bombardeia ele, né, dá um tiro nele, né? Você só pode dar um tiro nos seus pensamentos, que é contrário à palavra de Deus, usando a própria palavra. Pega o revólver de Deus, que é a Bíblia, e pá, em cima dos seus pensamentos. Tira esse e troca, porque a Bíblia fala assim, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é uma palavra boa. Não vem sobre vós a não ser tentação humana, e Deus não te deixará ser tentado mais do que podeis suportar. Olha que esperança nós temos aí nesse versículo bíblico, não é verdade? Amém? Então, temos tudo, irmão, tudo. Se perder essa batalha é covardia, não tem como perder, certo? Tem Bíblia, tem o Espírito Santo, tem os irmãos, a igreja, tem, sabe, tanta coisa que nós temos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, comprado, lavado, não tem como perder essa vitória, amém? É nossa, Deus já nos deu essa vitória. Agora nós temos que preservar a vitória. Amém? Eu creio assim que o povo de Deus ainda está meio que desnutrido. Sabe, o povo de Deus precisa, sabe, essa igreja de Deus está movimentando isso. Ele precisa, assim como diz a própria saúde. Você faz exercício físico? Não, faz 20 anos que eu estou em casa, não faço nada. E o que você come? Eu como carne de porco, eu como carne de bisteca, eu como... Você entendeu o que eu falei, né? Entendeu? Meu irmão, não dá. O povo de Deus está desnutrido. Precisa fazer exercício, fazer a obra. Exercício é fazer a obra. E tem que comer a comida boa. Palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, eu sei que alguém fica bravo comigo, eu não sou contra futebol, mas o cara fica 3 horas assistindo uma coisa que não vale nada. Não vale nada. Já pensou 3 horas de jejum? 3 horas de joelho no chão orando a Deus? Você faz isso? Ah, faz mesmo. Não é verdade? Pode ser que arrisco dizer que alguns, né? Mas fica 3 horas vendo bobeira, perdendo tempo. É lícito? É lícito. Edificou? Saiu orando em línguas depois que você terminou o jogo de bola? Gasta 3 horas com o jogo de bola. Tudo bem, pode até gastar. Mas quantas horas está gastando para Jesus? É uma escolha. Aí depois você quer milagre. Você quer ver o céu descer. Você quer ver tudo. Você quer
Eu quero ser Elias. Não é assim não, irmão. Isso é para mim também. Não pense que eu estou aqui achando que eu sou alguma coisa. Eu sou filho de Deus, estou tentando ser servo de Deus e estou tentando ministrar aquilo que Deus está mandando ministrar. E ela não serve só para você não, ela serve principalmente para mim. Há muito é dado, muito é cobrado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.